bom dia para você que está aqui, bom dia para você que está conectado, queridos. Nós vamos nos adaptando, nós vamos nos adaptando, Edir. Eu estava aqui, presbítero Paulo, Adílio, que está aqui também. Eu vi, estava aqui louvando e pensando, nesse novo normal da igreja, Tanto tem se falado do novo normal. Nós vamos orar aqui na sequência antes de lermos o versículo, amados. E esse novo normal da igreja, da vida espiritual, e ao mesmo tempo a igreja faz parte, da conquista da nossa vida espiritual. Tudo quanto o Senhor nos ministra, os elos e tudo mais. A importância e a relevância da igreja nesse processo do nosso crescimento espiritual, E o novo normal na igreja. E fiquei pensando, amados, que para várias áreas da nossa vida, inclusive ministerialmente, na igreja, nós precisaremos nos adaptar, não é isso? Nos adaptar. E eu fico pensando, a princípio, eu postei a questão da adaptação, mas eu acho que a palavra adaptação é uma palavra central, porque adaptar a novos formatos de coisas que nós vamos ter que viver em várias áreas da nossa vida não é fácil, não é isso? Talvez o recuo, muitas vezes, no sentido de uma acomodação, a gente vai falar da acomodação em vários sentidos, é justamente por não conseguir se adaptar para lidar com uma nova perspectiva que Deus tem para nós nesse momento enquanto igreja, não é isso também? Então, por exemplo, eu estava agora conversando com uma querida ali, e no final deu uma vontade, irmãos, de abraçar, E eu falei, e aí, irmãos, essas coisas de nós nos adaptarmos, para muitos é duro o processo de adaptação, Então, inclusive diz uma frase assim, que a acomodação é na realidade uma decisão inconsciente de não querer a dor da mudança. Então a pessoa que se acomoda, no fundo, é aquela que não está querendo lidar com essas adaptações, com a dor dessas mudanças, com esse novo que às vezes não era do jeito que você imaginava. Então se não é parecido, também não é nada? Não. Se não é parecido, pode vir a ser algo muito bom para nós. Amém? Isso vale para a tua vida profissional, isso vale para a tua vida ministerial. Então, o novo é que nem Noemi, quando ela tinha perdido o seu marido e os seus 2 filhos, e quando apresentaram para ela uma nova possibilidade de vida, Noemi, no primeiro momento, ela ficou acomodada e ela disse, eu não quero. Não foi consciente, mas ela ficou amargurada, eu não quero. Se não é o que eu tinha, também não é nada. E não é verdade. Se não é o que nós tínhamos, é algo, amém? Que vai ter que ser construído por nós como povo de Deus, nós como igreja, amém? Não é porque eu não posso abraçar que não me vale a pena ir na igreja. Não é bem assim, irmãos, não é bem assim. Talvez até no futuro a gente coloque aqui nesses próximos dias aquele, como é o nome, Sidney, daquele negócio de abraço, canto do abraço, não sei. O fato é que nós precisaremos nos adaptar. Vai sobreviver quem se adaptar. Vai sobreviver quem for resiliente. Vai sobreviver quem se abrir ao novo. E deixa eu me reinventar aqui na minha vida espiritual, de congregar de um novo jeito, de buscar no Senhor de uma nova forma. E de repente eu posso descobrir muitas coisas boas nesse processo também. Então somente vamos nos abrir para nos adaptarmos ao que Deus tem para nós. Não vamos fechar o nosso coração, não vamos nos fechar, porque isso produziria uma acomodação em muitos sentidos para nós. Amém? Eu não acredito que agora eu vou ter que procurar, estou aqui pensando, uma pessoa que está procurando emprego nesse momento, eu não acredito que agora eu tenho que procurar emprego só assim. Eu também não vou procurar assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Vamos aprender a procurar nesse novo modo. Não vou mais estudar. Não vou mais estudar porque as aulas viraram online, E aí quando as pessoas, eu fiquei vendo, na escola profética, aconteceu inclusive, a gente sabe que tem a dificuldade às vezes que a internet não pega bem, mas em muitos casos não foi o fato da internet não pegar bem.
A gente até mudou o horário, né? Vamos um pouco mais tarde. Mas, ontem o apóstolo me falava, bispa, você sabe que tem muitas igrejas que fazem culto às 11? Ele olhou assim, né? Com aquele, você entendeu, né? Tipo, ele falou, não, mas deixa 10h30, tá bom, né? O povo gosta. Eu falei, a gente mudou. Foi perceber que as pessoas estavam acordando um pouco mais tarde, a escola profética. Mas aí não é só isso. A internet às vezes está pegando. Às vezes não é o horário, porque o horário mudou. Tem outras coisas. Tem outras coisas que a gente precisa descobrir. Se é acomodação, se nós começamos a nos esfriar, se nós fomos abrindo mão de coisas porque a gente não queria se adaptar. Não, queridos, aí vale, né? Tem alguns que têm uma facilidade maior para adaptação, outros vão aprender, e isso que a gente for aprendendo agora vai nos servir para muitas outras situações que nós passarmos depois adiante. Então vamos transicionar junto com a igreja. Há muitas fases. A primeira é aquela que todos juntos estamos online, agora nós estamos atravessando um outro momento, e assim juntos nós vamos, amém, construindo algo bom, e abençoador de Deus para a sua igreja neste tempo. É uma adaptação para todos, amém? Para mim também, é lógico que para mim é meio esquisito ter que ministrar com vocês aqui ao mesmo tempo aqui, até às vezes me deu impaciência, eu falei, oh, Jesus, de novo, né? Eu fico aqui, Deus me dê graça nessa adaptação, me dê graça, porque talvez é mais fácil. Eu falava para a pastora, de casa só até ela, é bem complicado isso aqui, irmãos, amém? Mas eu não quero retroceder, e não vou me acomodar, porque eu entendo que o Senhor tem obra, amém? Então todos nós passamos por esses processos aí com o Senhor. Fato é que nós não podemos nos acomodar. Vamos ler comigo Jeremias, e depois nós vamos aqui orar. Jeremias 48, no versículo de número 11. Jeremias 48, 11. E aí, queridos, vamos criar essa cultura e vamos criar esse poder de influência de que Deus é bom e de que o Senhor pode trabalhar em todos os momentos. Amém? Quando a minha filha começou, por exemplo, a ter aulas online, eu fiquei falando para ela, que coisa chata, como é ruim isso. Não, né? Por mais que eu percebi uma série de complicadores ali, puxa, vamos lá, né? E é assim, então faça isso com as pessoas que creem no Senhor. Amém? Espelhe isso. Fale da bondade de Deus. Fale, né, que como igreja estamos nos adaptando, e é assim, e vamos lá. E a igreja vem, irmãos, fluindo nessa direção, certo? Jeremias 48, verso de número 11. Eu fico repetindo, né, irmãos? Vocês já viram faz tempo, eu estou aqui no 48:11. Moabe tem estado tranquila desde a sua juventude. Como vinho deixado com seus resíduos, não foi mudada de vasilha em vasilha. Nunca foi para o exílio, por isso seu sabor permanece o mesmo. O seu cheiro não mudou. Vamos para o 12? Portanto, certamente vêm os dias, declara o Senhor, quando enviarei decantadores, que a decantarão, esvaziarão as suas jarras e as despedaçarão. Amém? Coloque a mão sobre o teu coração por um momento. Pai, no nome de Jesus, nós gostaríamos hoje, Senhor, de retomar esses versículos e ao mesmo tempo, Pai, entender o que o Senhor está fazendo neste tempo profético, entender o que o Senhor ainda quer fazer conosco, o que o Senhor ainda quer proporcionar para a tua igreja, Pai. Oh, Jesus, tem muita adaptação, tem muita transformação, todos os anos que nós precisaremos, ó Pai, viver nesse período.
não queremos resistir a essas mudanças, não queremos que isso culmine numa acomodação na nossa vida espiritual, mas nós queremos que a palavra de Filipenses se cumpra, que seguiremos avançando, ó Pai. É possível que a palavra do apóstolo Paulo de Filipenses se cumpra. Nós queremos seguir em meio a tudo isso, num avanço espiritual na nossa vida, que briga com a dificuldade de se adaptar, que briga, ó Pai, muitas vezes com a carne, que briga, Senhor, com a carne que quer se acomodar e assim por diante. Então, Pai, nos ministre, eu repreendo, Pai, toda oposição do inimigo que luta contra a Tua palavra, contra o entendimento da Tua palavra. O coração rechaça o que a mente não alcança. Então nós declaramos que haverá entendimento, ó Pai, na nossa mente, e o nosso coração receberá o que o Senhor tem para nós. Toque em cada um, Pai, aqui nas suas casas também, em nome de Jesus. Amém, amém, amados. Isso, pode se assentar, glória a Deus. Vamos lá, irmãos, eu vou compartilhar então com vocês em Filipenses. O Senhor falava comigo quando eu orava aqui. Em Filipenses, pode abrir também, diz assim: olha o apóstolo Paulo, é o contraponto de Moabe. Moabe, Deus questiona, dizendo: Moabe, já desde a tua juventude você está acomodada, você não deixou Deus te decantar de vasilha em vasilha. O processo de decantação é esse processo de separação, né? Que permite que as misturas heterogêneas, né? Às vezes o sólido do líquido, se separem. Então precisa ocorrer a decantação para separar essas coisas. E Deus quer nos decantar. Deus quer fazer a separação do hedonismo com o que Deus tem para nós. E às vezes é muito difícil fazer esse processo de separação. E muitas vezes a situação da pandemia pode ser um fator para ajudar essa decantação. Separar, né, algumas coisas, a gente reavaliar, podar, tirar excessos. E pode ser algo muito favorável, verdadeiramente. E é o que Deus quer. Agora, Moabe, por um lado, ela não deixou ser decantada por Deus. Pandemia, né? Estou aqui conjecturando. Lutas, nada permitiu que Moabe vivesse esses processos de separação, de decantamento. Ela continuou do mesmo jeito. E pior, mais carnal, mais com seu estilo de vida o mesmo, onde Deus não é prioridade, mais egoísta. Eu falava com a profetisa Vivian na live, né? Na sexta também sobre isso, né? Vários atributos do povo profético que podem ser conquistados nesse período, né? E foi surgindo conforme nós estamos conversando. Entre eles, né? Deus quer muito um povo profético como Miqueias, por exemplo, muito generoso. Mas o que se vê é que muitas vezes cada um, até o povo de Deus, num momento de luta como essa, ficou individualizado, só pensando em si mesmo, né? Nessa aquela coisa da autoproteção. Então, portanto, cada um por si, Deus por todos, é um instinto de sobrevivência muito mais atroz nesse período, que de nada tem a ver com os atributos proféticos que a gente vê na palavra, né? Porque Deus quer incutir mais generosidade, quer que as pessoas possam estar ali também orando umas pelas outras. Então, se a gente for decantado, isso vai aparecendo. Amém? Aquilo que brigava contra isso na carne vai saindo, e o Senhor vai nos fazendo isso que Ele quer nos fazer em termos de identidade. Mas Moabe não deixava, né? Por exemplo, tudo é para os outros se pregam, para mim não. Ou por que ela não deixava? Porque a dor da mudança é difícil. É mais fácil a gente querer que os outros mudem do que muitas vezes nós, porque às vezes isso exige uma readaptação da vida, onde você, puxa, eu vou tirar esse horário aqui, talvez na tua cabeça isso te prejudique, mas não, é um horário ali de busca, né? E assim por diante, amados. A adaptação para um novo estilo aí de vida com Deus, ela vai exigindo. E Moabe, que não foi decantada, não queria isso.
né? Isso custava para ela. Então me deixem do jeito que eu estou. Mas o contraponto disso em Filipenses, Paulo nos fala que é o que ele deseja, que Deus deseja para nós. No versículo de número 12, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avanço para aquelas que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então o apóstolo Paulo vai nos falando que essa perspectiva de alguém que está avançando. E aí, irmãos, não é só um avanço, as pessoas confundem. Agora é a hora de ver a diferença entre o avanço concreto de uma vida, no sentido de conquistas materiais, e o avanço de outra ordem aqui. Porque o apóstolo Paulo está falando de um avanço muito amplo. O avanço de conquista, sim, mas ele está falando do avanço como cristãos. A gente tem que estar num crescimento contínuo, espiritualmente falando. Olha, eu não alcancei ainda, eu me esqueço daquilo que já foi, eu vou seguindo rumo ao meu alvo, querendo viver algo novo diante do Senhor. Amém, irmãos? Quem crê, levante a sua mão onde você está. Deus quer que essa perspectiva de avanço, de crescer, ela esteja sobre nós à medida que o Senhor vai nos tratando, amém? E, amados, e de fato isso pode ser uma marca sobre nós. Aí sim vale a pena o período de luta. Está promovendo algum tipo de crescimento em nós, no lugar de uma acomodação carnal que também pulsa, que também quer que as coisas fiquem como eram antes, quer estabilidade, já basta tanta luta, então agora me deixa aqui sem ver nada, né? Então isso briga, é a tendência à estabilidade que bateu na porta de Esther, quando ela estava no reinado, né? Vem aqui, ela não, deixem aqui, tá bom, né? Então, vamos falar um pouquinho dos sintomas espirituais do Covid. Amém? Pode colocar aí, não sei quem está ali, é o Du? Vamos lá, Du. O primeiro lugar, os sintomas espirituais da Covid. Amém? Vamos falar dos sintomas espirituais da Covid. Se você vai para o médico, né? Ou não, se você está ali querendo saber se você está ou não, antes de fazer o exame, inclusive, né? Muitos nem chegam a fazer. Então, os sintomas físicos são aí a febre, para alguns a falta de ar, a primeira perda do olfato, né? A gente já sabe todos, só que às vezes a gente não sabe quais são os espirituais. E quais são os sintomas espirituais da Covid? Um deles é a acomodação. A gente vai falar hoje só sobre esse sintoma espiritual carnal, que é a acomodação espiritual. Amém? Mas vamos falar dos sintomas gerais no primeiro momento aqui. Então, o medo, por exemplo, ele foi de início. Então, as pessoas estavam com muito medo inicialmente, né? Então, o medo para alguns, e o medo ele paralisa. A gente ministrou muito sobre o medo de início, né? Ansiedade, medo, não que isso não persista ainda, mas foi muito mais gritante no início esse sintoma espiritual, certo? E o medo, ele tem uma função. Quando bem equilibrado até, a pessoa que era uma pessoa gastona, né? Ficou com receio de ter algum problema na sua vida financeira. E aí o medo protege, ela fica, vamos lá, vamos ter esse cuidado. Ninguém está falando mal, né? Às vezes a ira, a gente falou do excesso, mas às vezes mobiliza alguém que é parado. A pessoa precisa querer alguma mudança, né? Agora a gente está falando do excesso, que é o fruto da carne, e outra coisa, por isso que a gente vem falando aqui. Mas o medo, então, as pessoas ficaram com muito medo, com muito receio no início, principalmente aí da pandemia, ou quando vai chegando mais próximo algumas coisas, algumas notícias. E o medo, então, ele mobiliza a pessoa a ir para perto de Deus. Então as pessoas buscam, as pessoas pedem oração, as pessoas vão atrás de Deus. Né? Não porque de fato elas têm um elo com Deus, não porque de fato elas amam ao Senhor, né? Ou porque entendem que tem uma conexão, mas porque elas precisam de Deus, porque elas têm uma necessidade de Deus. Então a gente pode até aproveitar que uma pessoa venha assim para Deus, venha, Deus toque em você, mas depois vamos avançar.
Amém? Você não vai construir uma relação com Deus para ficar só com Ele por causa do medo, por uma necessidade. Vamos para além. Vamos seguir um pouco mais adiante na maturidade espiritual, no seu elo, para você entender que você tem Deus por muitos outros motivos também. Quando uma pessoa procura ajuda, às vezes ela vai procurar ajuda, por exemplo, num local, porque alguém mandou ela ir lá. Ou porque falou, se você não for, eu corto isso, ou o nosso relacionamento não segue, e a pessoa vai. E se ela continuar assim, com esse ajuda, isso não vai trazer mudança na vida dela. Amém? Em um determinado momento ela vai precisar entender o que ela tem. E ela vai precisar entender o que ela precisa. E ela vai precisar entender que ela precisa ser quebrantada, que tem algo que é uma demanda que a pessoa nem imaginava. Meu Deus, eu tenho um vazio e eu preciso do Senhor. Meu Deus, Ele também me supre, para além daquele medo que me impulsionou de início. Agora eu percebo, levante a sua mão, que tem algo que me toca, que eu preciso ser transformado também. Eu vim pelo medo, mas agora eu me dou conta de que eu sou uma pessoa, né, que tem algumas atitudes carnais que precisam ser tocadas por Deus. Mas agora eu estou começando a perceber que os problemas não eram só daquela pessoa ou só do Covid. Amém? Os problemas também dizem respeito ao meu jeito de agir aqui em casa, o quanto eu estou distanciado de Deus. Eu começo lá então, se eu vou avançando nesse cenário de luta como Deus deseja e Paulo avance, eu começo a perceber que eu também preciso ser transformado ou aprofundar mais a minha relação com Deus. Amém? Ou às vezes o medo me mostra que de fato então eu não estava tão fortalecido no Senhor. E o povo de Israel foi um povo que não foi tratado. Boa parte do povo de Israel era um povo que só buscava por medo. É um povo ancorado em Moisés. E o povo de Israel, a base da relação deles com Deus era muito do medo, né? Era muito pautada nesse medo. Por isso que eles oscilavam tanto. Se eu preciso, eu busco. Se eu não preciso, eu não busco. E Deus quer muito mais além disso para cada um de nós. Certo, queridos? Então, no início, a gente acha, né, que as pessoas iriam se mobilizar. E ótimo, e o medo levou, mas depois a gente começa a observar no meio do povo de Deus também um esfriamento, né? Com o tempo você observa um esfriamento, né? A gente dizia isso, muitos longe da igreja física, né? Falta daquela organização do tempo. Dentro de casa também tem muitas ofertas de coisas que possam se ver, né? E aí também o hedonismo não está só fora da igreja, o hedonismo fora da casa, o hedonismo está dentro, está em nós, está impregnado, né? Então, não, eu tenho tempo para orar, não, mas aquela série, né? E aí uma série atrás da outra, e casa tudo ali, e aí então, não, depois eu vejo a live, né? E aí então não vê a live depois. E aí então, o hedonismo não está fora, a pessoa não estava só indo lá. Literalmente, irmãos, ainda continua, presbítero Paulo, não tendo tempo para orar. Ainda continua, sim, e aí todos nós vamos cuidando disso, nos enchendo de muitas outras coisas que o tempo todo vão ocupando o lugar de Deus, continuam ocupando. Sair do medo, sair daquele início, talvez é isso que vai aparecendo nesse momento, um sintoma espiritual. Então, portanto, no início era o medo, mas o que se vê agora como sintoma espiritual da Covid espiritual é um esfriamento espiritual também. É um esfriamento espiritual. É uma acomodação espiritual. Não, tudo bem, depois eu oro por mim, certo? Então, por que afinal, amados, Deus permitiu a pandemia? Não era para nós nos acomodarmos. E eu creio que o Senhor, né, o próprio Josué Gonçalves, eu postava, afirmando aí para as lideranças, né, numa postagem, nós estamos prontos para acolher a igreja pós-pandemia. Que é a igreja que muitas vezes vai estar impregnada com uma série de sintomas espirituais, e às vezes é isso que a gente já pode ir vendo, né? O esvaziamento talvez do Senhor, e aí vem o detox espiritual, né? Comeu muito mal na pandemia, comeu muito mal a palavra,
obesidade espiritual, como aquele hidrópico. A Bíblia diz que Jesus curou o hidrópico. Lembra o hidrópico cheio de água? Só que, e aí então, aquele que só, representação daquele que só come ou come mal a palavra. E aí então, é isso que a gente vai acolhendo aí, né? Também nesse período, ou seja, esses dias eu estava com a minha filha, ela foi tomar uma injeção, né? Tive que levá-la mensal, e ela estava no carro, ela viu a bandeira do Brasil e ela falou: mãe, por que é ordem e progresso? Eu falei: está na bandeira. Ela falou: mas o Brasil não vive ordem e progresso tanto, né? Para onde você viu isso? Eu falei: não, em nenhum lugar. E eu falei: não, o Brasil não vejo que ele vive tanto em progresso, né? As pessoas talvez por observar um pouco de tudo quanto nós estamos vivendo nesse momento. Então, será que a gente vê esse progresso no meio do povo de Deus, irmãos? Esse progresso espiritual? Coloque a mão sobre o teu coração, na nossa nação. Amém? Vamos progredir, irmãos, nesses aspectos, avançando espiritualmente também, em áreas da nossa vida. Vamos quebrar com esses sintomas espirituais, seja o medo, o esfriamento, a acomodação, tudo que foi aparecendo talvez mais neste momento, nesta conjuntura, porque as coisas se bagunçaram e o Senhor está querendo nos readaptar a esse momento. As lutas, elas bagunçam, a tempestade chacoalha a casa e traz uma bagunça, e cabe a nós reorganizarmos, quem sabe, a nossa vida espiritual, reorganizarmos a nossa casa, que talvez está sofrendo muito também com esse cenário de pandemia, porque se alguém está com sintoma espiritual da Covid, como o esfriamento, a família vai sofrer com isso, porque vai ser uma pessoa que está agindo mais pela carne, como nós falávamos da ira no domingo passado. Então, amados, se as coisas se bagunçaram um pouco, deixa o Senhor reorganizar, vamos nos readaptar neste momento. Então, quando uma pessoa chega ao médico, está com sintomas espirituais do Covid, você observa desânimo, você observa frieza espiritual, você observa medo, apatia, você observa alguns muito irritados, esses são alguns sintomas, muito irritados, né? Está com a Covid espiritual. Você percebe que ela fala, tem outras pessoas que já estão contagiadas em casa também, com essa mesma irritação, e assim vai. A pessoa também com outro sintoma espiritual, ela já não se reconhece mais como um filho de Deus, a identidade já começou a ser um pouco tocada também, esse é um outro sintoma, já não se vê tanto o fruto do Espírito, a pessoa está muito preocupada, muito mais ansiosa do que o contrário, é um sintoma espiritual, uma falta de vontade de comer. Você não vai no médico e fala: infecção, está com falta de comer, com vontade de comer, a criança, né? Pronto. E a pessoa com sintoma espiritual da Covid está com falta de vontade de comer a palavra. Não tem ânimo, não tem fome. Né? É um sintoma espiritual. Falta de vontade também de buscar. E aí entra o sintoma da acomodação, que nós vamos falar hoje também. Vamos lá. Vamos falar sobre acomodação. Vamos ter uma conversa franca aqui sobre acomodação, retomando esse trecho de Jeremias 48. Vamos falar sobre acomodação. Uma coisa é adaptação, a outra é acomodação. Adaptação é bom. A gente se adapta às mudanças. Estamos aqui hoje. Amém? Você se adaptou, você venceu algumas coisas, para você que pode estar aqui, porque tem um número controlado neste momento, não é grupo de risco, não é isso? Você, estamos aqui conjecturando, você que mais? Que não tem só com seu filho, que pode vir, que combinou, então você veio e você está se adaptando, amém? Você está se adaptando. Agora, a acomodação, esse foi um exemplo, mas a acomodação não tem uma adaptação. A adaptação requer dor, requer você se esforçar, requer você reorganizar a sua vida. Uma pessoa que está se adaptando, ela não vai falar: eu estou adorando trabalhar de casa. Ela vai falar: eu estou fazendo um exercício por trabalhar de casa. Eu conversava com uma pessoa, né, até a gente conseguir chegar ao atendimento online, não era uma paciente, mas quantas coisas da casa te puxam até você conseguir sentar na mesa do escritório para trabalhar. Então você está se esforçando, você está se adaptando.
adaptando. É possível que com o tempo essa adaptação fique mais fácil, já está calejada, você já sabe que você tem que acordar bem antes, você já sabe o que rouba o teu espaço. Ok, mas tem alguém que quer se adaptar e passa pela dor da adaptação. Porque a ceia está ali acompanhando esse novo normal. E vamos lá, a acomodação, parece que a adaptação não está acontecendo. Lá no fundo eu vou ficar do jeito que está ou com o que eu tenho, né? E fico com o mínimo possível nisso tudo. E isso que é o complicado aí. Não podemos parar na acomodação, certo? Vamos lá então. Falando sobre acomodação, coloque aí em primeiro lugar o perigo do estar tudo bem. Em Jeremias 48, nós vimos no versículo 11 o perigo do estar tudo bem. Moabe tem estado tranquila desde a sua mocidade, com o vinho deixado com seus resíduos, não foi mudada de vasilha em vasilha. Então, como diz a Joyce Meyer, o bom é inimigo do melhor. Então, Moabe se mantém acomodada, ficar nesse tudo bem, não querer mais ser transformada. Enfim, Deus quer sempre separar as coisas do mundo e da carne, da nossa vida, e a luta vem para produzir essa humilhação. Humilhai-vos diante do Senhor, que a seu tempo Ele nos exaltará. Mas às vezes nós vamos resistindo, a gente falava já sobre isso, né? E aí eu fico pensando, querido, por exemplo, Jonas é um bom exemplo aqui, porque Jonas, ele resistia à mudança. Jonas resistia à verdade. Jonas resistiu, né? Então Deus fala para ele ir para um lugar, ele vai para o outro. E ele muda o direcionamento de Deus. E mais, quando vem toda aquela tempestade, que era por causa de Jonas, a tempestade era para tratar Jonas das suas aptidões proféticas, para que ele fosse ficar mais empático com as pessoas, porque ele era muito duro, porque ele era uma pessoa que só pensava no jeito dele de fazer as coisas. Era para Jonas, né, ser testado em muitos aspectos ali. Quando veio a tempestade, para onde Jonas foi? Para o porão, dormir. Jonas foi dormir no porão, como se aquela situação de batalhas, similar a essa que a gente está vivendo agora de pandemia, dissesse respeito a todo mundo no navio, menos a ele. Eu não tenho nada a ver aqui com isso. Me deixem dormir no porão na minha absoluta acomodação e tranquilidade. Me deixem no porão dormindo tranquilo até que essa tempestade passe. Essa anestesia. Então Jonas se escondia, Jonas negava que algo difícil estava acontecendo, Jonas fingia que nada estava ocorrendo. Mas Deus está dizendo, queridos, que esse período de batalha, levante a sua mão, é para todos nós. Amém? Não é para nós nos escondermos nas nossas casas. Entenda, lógico, fique em casa, mas entenda o que eu estou te dizendo, né? Não é para nós nos escondermos no nosso porão, enfim, nos acomodando, às vezes numa passividade, numa situação onde já não se vê mais uma busca, onde já de repente nem mais se vê um anseio espiritual, onde nem mais se vê uma mudança dentro da tua casa, onde agora nem mais se vê, né, uma mudança em outras áreas. Então o que o Senhor está dizendo é que a pandemia não pode trazer sobre nós um sintoma desse espiritual de acomodação, irmãos, mas que nós temos que tomar cuidado para que esse tipo de sinalização não esteja vindo sobre nós. Amém? Quando Deus falou para Esther por Mardoqueu, saia porque agora chegou a hora de você lutar, ela, não, deixa eu ficar no meu porão. Entende, irmãos? Vamos tentar aqui tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós. A gente sabe que a situação é muito mais ampla. Não estou falando isso, mas eu estou falando que, eu percebo que muitos cristãos estão esmorecendo na fé neste período. Poderiam ter ficado em casa, transformar o porão em um lugar de busca, mas a casa não está virando um porão, um lugar de busca, está virando um lugar em que só se dorme, como Jonas. Um lugar de descomprometimento, de uma falta de busca. E o que o Senhor quer é nos avivar
Amém? Ele quer nos avivar nesse período. Então, não é à toa que depois do final do livro de Jonas, a gente vê Jonas ainda tão inconstante, né? Ficando, reclamando da moreira que não deu sombra para ele, porque Jonas não foi tratado. Porque Jonas, por ter ficado tanto tempo no porão, acomodado, né? Não usando do porão, fazendo do porão uma caverna de Adulão. Cheio de ão aqui hoje, hein? Faça do teu porão uma caverna de Adulão. Amém. Se você está na tua casa, entende? Fazendo do teu porão um lugar de evangelismo, fazendo do teu porão um lugar de edificação, fazendo do teu porão um lugar em que você está edificando vidas, glória a Deus pelo teu porão. Mas se o teu porão, né, está como o de Jonas, está acontecendo uma tempestade, e você se fechou em você, se você está numa caverna, se você está ali absolutamente só preocupado com você mesmo, amém, que nem tem mais tempo para orar, porque só está aí como Jonas, numa distração absoluta, dormindo, irmãos, esse porão não está te fazendo bem. Levante a sua mão. Deus quer avaliar essas nossas casas, o Senhor quer avaliar os nossos porões, porque a luta nos levou a eles. Mas Davi fez daquela caverna um lugar em que a sua fé cresceu abundantemente, irmão. Cresceu, pelo menos. Talvez mesmo abundantemente, não sei, mas se manteve, cresceu. E você pôde, irmãos, viver algo de Deus. Davi, naquele período de perseguição, naquele porão da caverna, formou os guerreiros de Davi. Formou os guerreiros de Davi. Talvez ele não faria isso em outro momento, senão naquele período. Ele estaria fazendo outras coisas. Mas ele naquele período fez. E olha, o que é mais tremendo, que é a mesma coisa de Paulo no naufrágio. O mais tremendo é que Davi passava pela mesma agonia que as pessoas estavam ali. Davi passava pelas mesmas dores. Davi passava pela mesma aflição ou mais, porque ele era jurado de morte pelo rei Saul. Mas Davi transforma, ele não fica acomodado no porão. A caverna de Adulão está ali fluindo, Deus vai falando com ele, amados. Então, quando a gente fala de acomodação, vamos ter o perigo do estar tudo bem, né? Então, o inimigo luta o tudo bem, usa o tudo bem. A gente sempre fala que, na verdade, irmãos, a luta, quando a pessoa se sente perseguida e com medo, a gente diz, às vezes ela busca. Mas quando está tudo estável, às vezes a pessoa ela vai se perdendo ali, né? E o tudo bem é assim, está tudo bem na minha vida, e está ok, e de tal modo, amados, que Deus nos aquietou. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus no início. Só que agora as pessoas estão aquietadas demais. Passou do ponto o aquietar de Deus, a ponto de incomodar, de não precisar nem mais buscar. Não, Deus aquieta com uma medida certa, amém? Mas agora também é tempo de nós buscarmos, certo? Passou do ponto esse aquietar, a ponto de sossegar. Sabe que uma das definições de acomodação é aquietar, sossegar. E aí sossegou demais, além da conta, né? Então, como diz a frase, a gente falou sobre a questão da mudança, né? Quando Deus queria curar aquele cego de Betsaida, Deus tirava ele da aldeia, tirou ele da aldeia em primeiro lugar. Uma das coisas que Deus fez quando ele quis curar a visão do cego, para entender as coisas que estavam acontecendo, foi tirá-lo da aldeia, do convívio com aquelas pessoas com pouca fé, né, que estava muito impregnado ali dele. E eu creio, irmãos, que o Senhor permitiu que algumas separações físicas acontecessem, tirou da aldeia, às vezes, né, para poder, então, agora fique aqui comigo, em casa, quem sabe, né? Estamos ainda nesse processo. Saiu da aldeia e vamos agora, eu e você, vamos tratar a tua visão. Jesus e o céu. Mas ele continuava vendo as pessoas como árvores. Ele continuava, mesmo saindo da aldeia, ainda a ver as pessoas como árvores, dependem. Árvore é quem dá sombra, quem depende.
Então tem coisas que às vezes estão impregnadas, né, da carne, já do esfriamento, e que não é porque a pessoa agora ela tem tempo, agora ela tem mais tranquilidade, está trabalhando num horário mais alternativo para muitos, né? Mas a oração continua não aparecendo. Outras coisas apareceram, preencheu o tempo que tinha com outras coisas, agora tem muitas outras coisas. E não se vê nesse tempo que apareceu o período de busca. Não se vê nesse período que apareceu a possibilidade de orar, né? Já que nós estamos falando aqui de oração. Então, está tudo bem. Não, está tudo muito tranquilo. Então, é o perigo do estar tudo bem. Em segundo lugar, amados, pode colocar aí. Deus fala para Moab, você acha que está tudo bem, mas não está tudo bem. Em segundo lugar, eu acho que alguma coisa do microfone, não sei se a caixa aqui, ou o microfone que está um ruidinho, vocês estão ouvindo? Ou aqui? Só eu? Está ouvindo? Parece que está ouvindo aqui também. Tenta ver aí, tchau. Então vamos lá. Tornar permanente o que é temporário. É uma outra... Está aumentando aqui. É uma outra definição de acomodação. Sabe aquelas situações da nossa vida que devem ser temporárias, mas que a gente, sem perceber, está transformando em permanente? Esse é o perigo. Deus permite situações para que aquela situação não seja eterna, mas nós vamos agindo como se já fosse, certo? Então, por exemplo, o horário de sono foi alterado provisoriamente, mas passado um período, isso já é permanente, já virou algo permanente. O problema aí na desalimentação é algo que deveria ser, no processo de adaptação que todos vamos passando, algo temporário, mas está se transformando em algo permanente. Talvez o medo no primeiro momento, né, a pessoa, poxa, não tenho como me alimentar espiritualmente, deveria ser temporário, mas passado muito tempo não melhorou e está ficando permanente esse hábito ruim. Essa situação já virou eterna. Os cultos online são temporários, mas para muitos tem ficado permanente, certo? Ou vão ficar, não estou falando de agora, a gente ainda está em fase de transição, ou vão ficar permanente. Vai passar 2 anos e as pessoas ainda estarão só com o culto online, porque gostaram do provisório, gostaram, né? Da situação que era para ser provisória. Deus deu para Agar um odre, viva com esse odre um período, passado esse período, largue o odre e vá se alimentar e beber a água do riacho, que é o que Deus tem para você. Mas o ser humano, irmãos, nós às vezes nos acomodamos com aquilo que nós aprendemos a ter. Não é mais uma adaptação, é uma acomodação. Agora você já é assim, você já é uma pessoa que dorme mal. Agora você não foi só uma passagem, uma pessoa desanimada. Agora você já é uma pessoa desanimada sempre, não foi só no período, né? Foi passageiro aquela perturbação de Jesus, quando ele disse: estou perturbado indo à cruz. Passado aquilo, Jesus volta a ficar bem. Amém? Levante a sua mão. Deus está dizendo que tem situações na nossa vida que vão seguir temporárias. Tenha isso em vista. Amém? Não aceite que situações que deveriam ser temporárias, se você olhar a tua vida, você já está percebendo que estão ficando permanentes, né? Não era só para aquela fase, você já está uma pessoa ranzinza, não é só. Continuou isso a ponto de descaracterizar a tua identidade, está ficando algo permanente na tua identidade. Esse traço contrário está atrapalhando mesmo a tua vida completamente. Deus quer que situações temporárias fiquem como temporárias. Amém? Isso Ele tem para nós. Ok? Irmãos, então o momento de comer mal é temporário. Não vai ser permanente no que diz respeito também à palavra. Em terceiro lugar, pode colocar aí, quando nós falamos de acomodação também é, pela definição,
Não sei se dá para colocar algum aqui. Fazer cessar, olha só, fazer cessar o que incomoda, amados. Acomodação, olha só aqui, amém? Vamos ver se dá. Acomodação é, glória a Deus, fazer cessar o que incomoda. Então imaginem, queridos, que uma lagosta, você sabe que a lagosta cresce, por quê? Porque literalmente ela vai crescendo e o espaço em que ela está, a casca que ela tinha, começa a ficar muito apertada, a ponto da lagosta ter que quebrar aquela casca para ela seguir crescendo, senão a lagosta não cresce mais, né? Senão a lagosta não cresce mais. Então ela aceita o incômodo, porque ela entende que o incômodo é para ela sair dali. Então, o está tudo bem vai numa outra direção. A pessoa foge dos incômodos, não me diz respeito como Jonas, eu vou para o porão, está tudo bem que eu fique 2 anos no culto online, tudo bem, né? Eu não vejo, eu passo 2 meses sem ir para a igreja, está tudo bem. O tudo não está tudo bem, né? Esse tudo bem, às vezes, ele mais atrapalha do que ajuda. Então, quando a gente faz cessar o que incomoda, isso é acomodação. Fazer cessar o incômodo do Espírito. O Espírito Santo nos incomoda, não é culpa. O Espírito Santo não culpabiliza. O Espírito Santo incomoda. Puxa, né? Busque mais, ore. Puxa, não está legal isso. Você não percebeu que a tua casa está muito atribulada, está com muita luta? Por que você não pede perdão? A gente falou sobre perdão essa semana, né? Porque o Espírito Santo incomoda. Peça perdão, parta de você. Enfim, agora, se a gente faz cessar esse incômodo, não me diz respeito, a culpa é do outro, tá tudo bem assim mesmo. É assim, pandemia é assim mesmo, gente, né? É luta, as casas desmoronam mesmo, é normal, é normal. Fazer cessar o que incomoda, é mais fácil dormir no travesseiro com isso aqui. É mais fácil dormir no travesseiro com o fazer cessar o incômodo do Espírito, que às vezes faz você quebrar o orgulho, faz você lidar com situações que doem no primeiro momento, mas é esse incômodo, coloque a mão sobre o teu coração, esse incômodo que não tem nada a ver com acomodação, porque a acomodação ela faz cessar o incômodo. Né? Então esse incômodo do Espírito que te fala acerca de coisas que são importantes para esse momento da tua vida, que te fala para você ter um pouco mais de paz, esses incômodos do Espírito Santo, eles precisam ser ouvidos, porque eles te mobilizam nesse momento, eles mobilizam a tua vida, faz você como a lagosta quebrar essa casca, por mais difícil que seja, e seguir a tua jornada. Então, queridos, quando o Espírito Santo de Deus quer nos incomodar com algo, escute esse sussurro e esse anseio de Deus, amém? Porque isso é importante, isso te impede de ficar na linha da acomodação. Se Jonas tivesse ouvido esse incômodo, puxa, não está legal isso de eu ter fugido, né? Não deveria ter feito isso, eu sou um profeta. Se a gente estiver ouvindo mais, mas ele não ouviu, ele fez cessar o que incomodava, indo para o porão, dormindo, alguns com tranquilizantes, né? Pronto, vai passar. E não é bem assim, se não passa e a gente não vê uma mudança. B. Em terceiro lugar, amados, pode colocar, né? Acomodação é esse ato também de alojar-se, de hospedar-se. Só queria ler para a gente fechar aqui, Mateus 17, esse versículo tão significativo dos discípulos, quando eles falam para Jesus na transfiguração do monte. Olha o que Pedro fala para Jesus, ele queria se alojar naquela situação. A situação era passageira, tinha uma glória tremenda de Deus ali, mas era passageira, amém? Ou a glória ou a luta é passageira. E olha o que Pedro fala para Jesus no meio daquela transfiguração. Mateus 17, versículo de número 4.
Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem eu me agrado, ouçam-no. Amém? E aí Jesus vai falando muitas coisas, inclusive da importância de que não era esse propósito, não era para ele se alojar ali. Pedro achou que a glória é tão grande que eu fico aqui, tá bom do jeito que tá bom. Já basta tanta luta que a gente está vendo por aqui, me deixa aqui agora, estável, deixa eu armar minha tenda. Mas Jesus o repreende: ouçam-no, diz a palavra, ouçam-no, porque nós estamos aqui, mas isso é passageiro. Amém? Não leve isso como algo eterno. Foi a glória, foi para esse momento, mas isso aqui trouxe uma repercussão eterna na tua vida. Essa situação, do jeito que você encarou, era para ser passageira, mas do jeito que nós levamos, amém? Pessoas que se precipitaram, pediram as contas, ou pessoas que se precipitaram, então era para ser uma situação passageira, mas nós nos alojamos na situação, nós ficamos com isso para o bom ou para o ruim, e o Senhor está dizendo mais uma vez para nós que essa situação é passageira. Então vá se adaptando, irmãos, mas não faça como Pedro, que levanta essa tenda, e aí a situação, irmãos, fica, queria que a situação ficasse exatamente daquele jeito. Não, é para esse momento, não vai ficar exatamente assim, desse jeito a situação, é para este momento específico, ok? Então, uma coisa é saber pausar, ótimo, vamos pausar no monte. A outra é acomodar. Saber pausar é um legado bom que o Senhor está nos dando nesse momento, né? Pais que ficam mais com os filhos, saber pausar, esse é legado de Deus. Isso faz parte do processo de adaptação em que o Senhor quer incutir em nós coisas importantes para a nossa vida. Mas o perigo para as pessoas que vivem de extremo é ficar entre o passar do ponto, saber pausar, e a pessoa parou demais, pausou demais, aquietou demais. Não tem a ver com o equilíbrio que o Senhor quer proporcionar para nós, né? Ou tudo ou nada. Ou eu busco a Deus e oro 24 horas por dia, ou também eu não oro nada. Não, isso é religiosidade, irmãos. Isso é religiosidade. O que Deus está querendo nos ensinar, amém, é nós seguirmos buscando, sabendo pausar e buscando a Ele, amém, nessa medida abençoada. Levante a sua mão, nessa medida, amém, você não é tudo ou nada, ou você fica o tempo todo com a tua família ou nada, não, amém, agora saber inserir isso que Deus gostaria que você inserisse, essa troca, que ela fique, amém, de uma maneira abençoada. Então, não se aloje numa situação que é passageira, amém, como Pedro quis aí se hospedar na tenda, numa situação que deveria passar, e assim nós seguimos. E só para a gente fechar aqui, os remédios contra a acomodação, a gente viu em Filipenses que nós precisamos caminhar. O remédio contra a acomodação, irmãos, a gente pode até ler aqui, mas toda doença espiritual, né, vai precisar de um diagnóstico, né? Poxa, está frio, tudo isso que a gente falou. E aí então vamos pensar na medicação, irmãos, para isso. Você sabe que a melhor medicação é a mudança de estilo de vida, né? A melhor medicação para qualquer coisa é a prevenção, e é o estilo de vida. Então, eu diria que uma das principais coisas é reconfigure aí, né, o teu estilo de vida, porque tudo isso que a gente falou, colocando o Senhor, tem isso. E uma vez que você tem um bom estilo de vida, você não vai sofrer esses sintomas espirituais que a gente falou aqui. Vai ser preventivo, tem qualidade, tem essa busca, tem essa prevenção, certo? Agora, a rotina de oração é um remédio. Por isso que é importante, a gente sempre coloca ali, né, para que os irmãos possam se organizar. A fé que vem pelo ouvir, então o ouvir vai aumentando a fé e tirando o desânimo. Vamos nos colocar em pé.
Ou seja, amados, Deus tem ânimo para cada um de nós. Vamos nos adaptar. E adaptação não é acomodação. Glória a Deus. Seguimos buscando, seguimos orando, seguimos com as nossas rotinas em Deus. Amém? E fato é que o Senhor tem o melhor para nós. Coloque a mão sobre o teu coração mais uma vez. Feche os teus olhos. Fale com Deus. Fale com o Senhor agora. Nesse primeiro momento, eu quero que você fale com o Senhor. Glória a Deus. Amém? Se você sente um esfriamento espiritual, se você sente que um monte de coisa tem feito parte da tua vida nesse momento, mas ainda Deus não consegue ser uma prioridade, Senhor, nos ajude no nosso dia a dia a termos este elo com o Senhor. Aquece a nossa vida espiritual. Não queremos nos acomodar, Pai, de ficarmos distantes de Ti. Não. Nós queremos, ó Pai, seguirmos o fluxo de busca, de entrega a Ti. Ó Pai, nós encaramos as adaptações da vida. Por mais que as coisas não sejam iguais do modo como elas eram antes, nós nos adaptamos a essas mudanças. E nessa nova fase de adaptação que nós ainda estamos vivendo, Pai, é necessário nós seguirmos buscando a Ti. Não só porque o medo nos mobilizou no primeiro momento, mas porque, Pai, nós queremos agora, entendemos que tem mais que o Senhor quer falar conosco, que o Senhor quer aquecer o nosso coração. Pai, venha nos perdoar por todo estilo de vida egoísta, quando nós vamos colocando coisas sempre acima do Senhor. Isso traz esfriamento, isso traz congelamento espiritual, isso traz acomodação, e acomodação traz morte. Os sintomas espirituais da Covid podem levar à morte espiritual. Os sintomas espirituais da Covid podem levar à morte espiritual. Mas nós queremos, ó Pai, que o Teu povo, Senhor, que os Teus filhos sejam restaurados, que permaneçam com a sua identidade, Pai, tocada, vendo-se em Deus, escutando no Senhor, praticando a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo. Perdoa-me cada um de nós e nos faça, Pai, mergulharmos a cada dia nas águas do Teu Espírito, sim, nos aprofundarmos no Senhor. O arrependimento, ó Pai, é um remédio. Nós falávamos de remédio aqui, e Pai, o arrependimento é um desses remédios. Ó Pai, que lava a alma, lava o coração, lava a vida espiritual. Nos perdoe, Senhor. Guarda e sara o nosso coração, porque nós queremos viver em perfeita unidade contigo. Livra-nos de todo contra-ataque do inimigo também, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, eu vou pedir, venham aqui os nossos obreiros. Não precisa ficar grudados, obviamente, um do lado do outro, mas fiquem aqui, nós vamos louvar no final. Vou pedir para que eles estendam as mãos aqui, amém? Para cada um que está aqui, levante as mãos, os que estão aqui na igreja também. Eles vão estender as mãos para esta tela, e eles vão estender as mãos para a igreja, para os nossos irmãos que hoje estão conosco aqui também. E nós vamos levantar as nossas mãos nesse ato profético, declarando cura, declarando restauração, porque Deus nos fala de enfermidades espirituais. A gente se preocupou tanto com a enfermidade do corpo, e tem uma enfermidade espiritual junto, sincrônica, amém, desânimo. E se a gente não estiver bem no espírito, isso prejudica o corpo também. Ou seja, Pai, nós vamos vencer toda a tribulação. Eu creio. Levantem as mãos, Pai, nós queremos orar. Levantem para a tela, levantem para os irmãos, por cada um dos teus filhos que estão aqui. Nós enviamos cura espiritual, nós enviamos esse cativeiro. O Senhor me fala aqui de opressões, lares que estão com opressão ali, vidas que estão sobrecarregadas na sua mente, no seu coração. Pai, em nome de Jesus, quebra o jugo dessa opressão e no lugar traga mobilização, não traga acomodação, traga mobilização, a vontade de estar
quebramos esse ciclo espiritual de desânimo. Esse ciclo espiritual, Pai, é de apatia. Oh Deus, esse ciclo espiritual é de acomodação. Ó Pai, em nome de Jesus, em um lugar, traga vida, traga esperança para cada um. É o que nós declaramos com as nossas mãos erguidas aqui. Em nome de Jesus, amém e amém, cremos. Nós declaramos esse ato profético e nós vamos finalizar com um louvor, amados. Antes de nós louvarmos aqui com a nossa equipe, nós vamos apresentar também a nossa oferta. Você pode fazer isso na tua casa e nós que estamos aqui o faremos presencialmente.